Começamos no norte da Inglaterra, na festa de aniversário daquele que é provavelmente o morto-vivo mais famoso de todos os tempos, o Drácula de Bram Stoker. Publicado há 125 anos, esse clássico mundial abriu as portas para a literatura deste gênero. Mas de onde vem o fascínio pelas histórias de vampiros? Foi na década de 1890 que o escritor irlandês Bram Stoker teve a ideia para sua famosa obra Drácula durante umas férias em Whitby. No romance, o príncipe das trevas desembarca aqui, e é quando começa o pesadelo. Hoje, Whitby é local de peregrinação para fãs do gênero, mas porque as histórias do Drácula e de vampiros no geral ainda são icônicas hoje? É uma história muito boa. É o romantismo e as consequências do amor e da decepção. Acho que é a luta do bem contra o mal. Vimos dois morcegos sobrevoando a abadia e a lua como pano de fundo. Aí entendi a imaginação de Bram Stoker. Ele deve ter visto a mesma coisa. Porque é assustador. There was a bright full moon, with heavy black driving clouds, which threw the whole scene into a fleeting diorama of light and shade. O romance Drácula de Bram Stoker foi publicado em maio de 1897. Na época se dizia que era baseado em uma história real. Que é o segundo motivo para o sucesso contínuo do gênero, a mistura entre realidade e ficção. A professora de literatura Catherine Wynne estudou os elementos que inspiraram o autor irlandês. Ele fez pesquisas na biblioteca de Whitby e foi lá que descobriu o nome Drácula. Então ele muda o nome do personagem de Conde Vampire, que realmente nunca teria funcionado porque é muito melodramático, para Conde Drácula. Bram Stoker consultou textos sobre Vlad Dracul ou Vlad o Empalador, um governante do então Principado da Valáquia no século XV e herói nacional romeno. Ele não era exatamente um vampiro, mas tinha a reputação de ser extremamente cruel, sobretudo por empalar prisioneiros. Alguns historiadores afirmam que tais fatos podem ser exageros ou até mesmo inventados. Stoker escolheu o nome da primeira vítima em uma lápide no cemitério da igreja de Santa Maria. Swales. It's a great name though, isn't it? Swales é um ótimo nome. Ele vê esse nome aqui e decide dar esse nome ao personagem que revela a Mina e Lucy todas as lendas da cidade e é a primeira vítima de Drácula em solo britânico. Porque, claro, antes disso ele fez vítimas no barco. Of the vampire. Of course, there are victims on the boat. De fato, em 1885, a escuna russa Dmitri naufragou durante uma tempestade na costa de Whitby. Outra história verdadeira que chega ao romance de uma maneira um pouco diferente. Ele apenas muda o nome do barco de Dmitri para Demeter. A única coisa que sai do barco viva é um cachorro preto, um animal enorme, que é o Drácula. Stoker incorporou em seu romance a lenda local do Barghest, um fantasma em forma de cachorro preto malvado. But, strangest of all, the very instant the shore was touched, an immense dog sprang upon the deck from below, as if shot up by the concussion, and running forward, jumped from the bow onto the sand. Mas histórias sobre vampiros já existiam antes do Drácula. No século XVII, principalmente no sul e leste da Europa, muitas pessoas acreditavam na existência de sugadores de sangue. Na época, o Papa Bento XIV chegou a declarar que os vampiros seriam invenções falaciosas da imaginação humana. No início do século XVIII, vampiros começaram a protagonizar romances na Europa Ocidental, como O Vampiro, de John Polidori, atribuído inicialmente ao poeta britânico Lord Byron. Segundo Clare, Bram Stoker se inspirou nesses escritos anteriores. Há tantos romances de vampiros. O de Polidori é anterior ao romance de Stoker.
E também temos a obra Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Tem vários exemplos. Carmilla é realmente interessante porque é uma vampira lésbica, mesmo que isso tenha sido descrito de forma bastante codificada para a época. E se conecta com a frequente temática queer que se tende a encontrar em textos góticos. As histórias góticas lidam com o subconsciente e, portanto, com tabus. O que nos leva ao terceiro motivo que explica a contínua atração pelo gênero, o erotismo. As histórias de vampiros sempre vêm cheias de desejos proibidos. As descrições são muito erotizadas. Há muitas referências a sangue, lábios gotejando sangue sobre o vestido branco. Então, há essas alusões à inocência, virgindade e todas essas convenções da época vitoriana. In kind of discourse in Victorian society. Depois da celebração do 25º aniversário do romance de Stoker em 1922, o interesse pelo gênero parece diminuir, até que Drácula aparece pela primeira vez na tela do cinema. O filme Nosferatu, do lendário diretor alemão Friedrich Wilhelm Murnau, criou uma base para todos os outros filmes de vampiros. A reinvenção do Drácula como estrela de cinema é o quarto motivo para o triunfo do gênero. O Nosferatu de Murnau foi o primeiro filme de vampiro e serviu de modelo para muitos dos outros filmes que seguiram, mesmo que o vampiro de Nosferatu seja bem diferente. O Conde Orlok é muito diferente dos Dráculas posteriores, mas vários elementos narrativos permanecem, como o fato de a luz do sol ser mortal para um vampiro. E o jeito com o qual o Conde Orlok cobiça mulheres jovens e as captura à noite entrando pelas janelas do quarto, isso se repete em outros filmes de vampiros. Esse estilo expressionista alemão é visualmente bem impactante. Contrastes extremamente nítidos, jogo de luz e sombra, e tudo isso num filme mudo, no qual os elementos visuais têm um papel muito importante. Porém, os produtores de Nosferatu nem se preocuparam em adquirir os direitos da obra de Bram Stoker. Simplesmente mudaram os nomes. Drácula se tornou Orlok. A viúva de Stoker processou os produtores do filme e venceu. Em 1925, um tribunal ordenou a destruição de todas as cópias. Por sorte, sobraram algumas para contar a história. A primeira versão americana para o cinema chega às telas em 1931. O imigrante húngaro Bela Lugosi interpreta o Drácula nessa adaptação cinematográfica autorizada. A interpretação dele pode parecer inexpressiva para os dias de hoje, mas na década de 1930, seu jeito mecânico e sinistro aterrorizava o público. I am Dracula. O ator Bela Lugosi deu ao Drácula uma sofisticação do leste europeu. Ele conseguia falar frases longas e complicadas de uma maneira linda, com aquele sotaque húngaro incrivelmente charmoso. Eu sou o Conde Drácula e quero sugar seu sangue. Não era mais apenas um monstro que queria matar mulheres inocentes. Era um aristocrata sofisticado, mas que também queria matar moças inocentes. Essa imagem do Drácula se tornou um modelo para todos os vampiros posteriores.
Nas décadas de 1940 e 1950, a febre Drácula deu uma acalmada, até que no início dos anos 60, outro filme obtém a licença para a adaptação, e o ator britânico Christopher Lee entra em cena interpretando o sinistro conde pela primeira vez. Tanto a publicidade quanto a performance de Lee transbordam sensualidade. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Christopher Lee trouxe um sex appeal para o personagem de Drácula. Deu a ele toda uma tensão erótica. Todas aquelas mulheres com os seios trêmulos que desmaiam enquanto ele suga o sangue delas. Esse tipo de energia sexual começa a ser introduzida nos filmes de vampiros. E vamos ao quinto motivo da popularidade do gênero, a perspectiva feminina. O livro Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, apresenta os vampiros como sugadores de sangue implacáveis, sempre em busca de novas vítimas. Mas alguns deles desenvolvem uma espécie de consciência e sofrem com tais impulsos. Anne Rice escreveu esse livro após a morte da filha ainda criança. Essa foi a maneira dela de lidar com a perda. Acredito que ela tenha escolhido esse tema porque vampiros são imortais. É um de seus maiores apelos. O romance de Anne Rice tem muitos fãs na comunidade LGBTQIA+. Ela dá vida a esta família de 2 vampiros homens com uma filha vampira. Ela descreveu a família gay, algo radical para a década de 70, e que depois foi filmado na década de 90. Na saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e nos filmes baseados nela, os vampiros são jovens e bonitos. Meyer escreve com um claro viés religioso. Ela escreve dentro do contexto mórmon e passa uma mensagem contra o sexo antes do casamento. Se a mulher cede, não resiste e acaba sendo vítima do vampiro Edward Cullen, então ela se torna uma vampira também. E não é a aparência dela que o fascina, e sim o odor. A reação de Edward quando vê Bella pela primeira vez a faz pensar que o desodorante dela estava vencido. A sexta razão para o sucesso dos vampiros é a conexão com o ocultismo e a arte obscura. Nosferatu foi coproduzido pelo designer gráfico Albin Grau, um devoto do ocultismo e membro vitalício da Fraternidade de Saturno sob o nome de Mestre Pacitius. Albin Grau foi responsável pelo design visual do filme e introduziu símbolos alquímicos em uma das cenas principais. A atuação convincente e assustadora do ator Max Schreck também alimentou rumores de poderes sobrenaturais. Alguns dizem que ele era um vampiro que não pode estar enterrado aqui porque é imortal. Veja o nome, Max Schreck. É um nome inventado, Max Susto. Sério, não pode ser um ator de verdade. Afinal, vampiros existem? De volta a Whitby, alguns fãs do Drácula só aceitam nos encontrar durante a noite. Meu nome é Condessa Drácula. E eu sou o Conde. Meu nome é Gary, mas sou conhecido como Lúcifer, Lúcifer Drácula. Acreditamos que vampiros existem. Não ficamos sentados bebendo sangue o dia todo. Existem outras maneiras de satisfazer as nossas necessidades. Não temos nada de diferente. Há muitos vampiros em Whitby. Será? Mas uma coisa é certa. 125 anos após a publicação do romance de Bram Stoker, Drácula segue tendo milhões de fãs em todo o mundo. O gênero sempre reaparece com o sangue fresco de cada nova geração. Stoker morreu em 1912, 10 anos antes do primeiro filme sobre vampiro. O que o criador teria dito sobre o sucesso de sua criatura?
Acho que é uma homenagem maravilhosa ao legado de Bram Stoker e Drácula, porque Stoker era um homem do teatro e passou a vida inteira em meio a figurinos, vendo produções teatrais, produções góticas. E que homenagem ter esse evento, esses figurinos, essas apresentações e pessoas vivendo suas fantasias. O romance tem exercido uma forte tração sobre a cultura popular. Dá para ver isso claramente em Whitby, com todas as atrações turísticas e lojas inspiradas no Drácula de Bram Stoker. Tudo isso o torna muito popular. O trabalho dele em tempo integral era dirigir um teatro e acho que todo diretor de teatro adoraria que uma peça sua fizesse sucesso por 125 anos. Ele inspirou milhares de escritores e diretores e há eventos como esse final de semana em Whitby que reúne pessoas que celebram o estilo gótico e os elementos que Stoker apresentou ao mundo em 1897. Espelho, espelho meu, quem foi o melhor Drácula de todos os tempos? O conceito de Bram Stoker de que vampiros não refletem a própria imagem continua resultando em ótimas interpretações. Bom, se não podemos perguntar ao espelho, então vamos aos fãs. Quem foi o melhor Drácula? Para mim, Lugosi é o Drácula arquétipo. A relação pessoal dele com o personagem era única. Ele era um ator húngaro da Transilvânia e refugiado político. Todo mundo conhece seus trejeitos, a capa, a gravata, o sotaque. Sempre fui fascinado por Christopher Lee. Para mim, pessoalmente, ele simboliza o Drácula. Max Schreck e sua atuação em Nosferatu permanecerão como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos.